Bem, pessoal, tudo bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? Excepcionalmente, eu estou gravando isso aqui porque na aula que nós tivemos no sábado, nós tivemos um problema lá do estúdio, e aí, para não perder em qualidade, eu falei, ó, eu gravo de casa, de boa, e até gravando de casa rende mais, até vai ser mais rápido, tá bom? O que a gente tem que analisar hoje? Nós vamos analisar a ação direta de constitucionalidade por omissão. Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Veja, nós vimos na aula passada a ação direta de inconstitucionalidade, né? Mas olha aqui para mim. Para a gente trabalhar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a gente tem que relembrar do mandado de junção. Não se esqueça. Veja, nós temos a possibilidade de pegar as normas constitucionais e fazer uma classificação das normas constitucionais. Qual é o sentido? Quem fez essa classificação? Relembra aqui comigo. Essa classificação foi feita pelo professor José Afonso da Silva. O que é que o professor fez? Ele pegou as normas constitucionais e dividiu em 3 categorias, né? Ele viu que tinha normas constitucionais que têm aplicação imediata. São normas constitucionais de aplicação imediata e cujo conteúdo não pode ser diminuído, não pode ser restringido pelo legislador, pela lei infraconstitucional. Aí ele pegou essas normas e chamou, essas aqui são as normas constitucionais de eficácia imediata. Ok. Continuou a ler a Constituição. E aí ele encontrou normas constitucionais que elas têm eficácia imediata, né, com relação à aplicabilidade, elas têm aplicabilidade imediata, mas o conteúdo dela, a extensão dela pode ser diminuída, podia ser restringida pelo legislador. E ele chamou essas normas constitucionais de eficácia contida. Só que aí ele também percebeu as normas constitucionais de eficácia limitada. Normas da Constituição que o próprio Constituinte, por opção, ele disse, ó, eu estou prevendo isso, mas eu quero que a lei venha e realmente concretize isso que está na Constituição. Ok. Só que aí nós também vimos, durante a aula de mandado de junção, o fenômeno da mora constitucional. O que é a mora constitucional? É quando o legislador ele deixou de regulamentar essas normas da Constituição. E aí, para tanto, isso é uma doença, né? E aí, para isso, foi criado alguns remédios constitucionais, principalmente o mandado de junção. O mandado de junção é uma ação individual, né, a ser proposta por aqueles legitimados da lei do mandado de junção, e que, se ele for julgado procedente, ou seja, se o órgão do Poder Judiciário competente para analisar o mandado de junção julgar improcedente, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer a mora constitucional, vai comunicar o órgão responsável pela edição daquela lei, que ele está em mora, e também vai dar uma solução provisória para aquilo, para o autor. Aquela história, né? Ó, autor, eu estou reconhecendo que o órgão está em mora, estou notificando o órgão, mas aí eu também já estou dando aqui uma lei para você aplicar paralelamente, enquanto o órgão lá não edita a norma regulamentadora. É a tal da posição concretista no mandado de junção. Ok. A ação direta de constitucionalidade por omissão é uma ação de controle objetivo, é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado porque ele é ajuizado diretamente no Supremo. Por que é uma ação objetiva? Porque enquanto mandado de junção, ele trabalha com situações concretas, né, por determinadas categorias, por exemplo, a ADO ela não se preocupa com a situação de alguém. Ela serve unicamente para levar até o Supremo Tribunal Federal o debate constitucional. Que debate constitucional? A situação que existe uma mora legislativa, uma omissão legislativa, e que isso precisa ser preenchido. De antemão, pessoal, eu lembro, também vale relembrar
a ação direta de inconstitucionalidade, vista na aula passada. O que é que nós vimos na ADI? Na ação direta de inconstitucionalidade, perceba, olha o nome, ação direta de inconstitucionalidade. O autor, uma das pessoas que estão legitimadas no artigo 103, e olha que tranquilidade, ADI, ADO, ADC e ADPF, elas só podem ser ajuizadas por aquelas pessoas que estão no artigo 103 da Constituição. Tudo bem? Pois bem, na ADI, ação direta de constitucionalidade, o autor, ele entende que uma norma é inconstitucional e ele vai até o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal se acatar o pedido dele, para o Supremo Tribunal Federal julgar procedente o pedido e retirar a lei do ordenamento jurídico. O autor de um ADI, ele quer que o Supremo retire uma lei do ordenamento jurídico. E aí, um parêntese. Aqui a gente compreende o papel contramajoritário do Supremo. Contramajoritário em qual sentido? Lá no Parlamento, lá no Congresso Nacional, estão os representantes do povo, eleitos pelo povo. Ok. Esses representantes, eles aprovam as leis por maioria, aprovam os projetos de lei por maioria. Então, se eu tenho um projeto de lei que ele é submetido ao Congresso Nacional e a maioria aprova, esse projeto de lei vai para o presidente da República para ele sancionar o projeto de lei, para o presidente da República que foi também eleito pelo povo. Então, perceba, Congresso Nacional e presidente da República são eleitos pelo povo, e Congresso Nacional e presidente da República eles participam da elaboração de lei, ok? Então, a lei é um instrumento da maioria. Quando vai para o Supremo, e o Supremo julga procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo ele vai retirar a lei do ordenamento jurídico. Veja, a lei que foi um instrumento da maioria. Por isso que se fala que o Supremo tem um papel contramajoritário. Tudo bem? Se isso cair na sua prova, não se assuste. Discorra sobre o papel contramajoritário do Supremo. Nada mais, nada menos do que isso. Que o Supremo, quando ele julga procedente uma ação direta de constitucionalidade, ele retira a lei do ordenamento jurídico, ele retira o ato normativo do ordenamento jurídico. E faz isso desde o nascimento da lei. A não ser que o Supremo, nós vimos isso, a não ser que o Supremo, ele decida por 2/3 pela modulação dos efeitos da decisão dada na ação direta. Nesse momento, o Supremo poderá decidir a partir de qual momento a decisão dele produzirá efeitos. Tudo bem? Beleza. E na ação direta de constitucionalidade também, existe o pedido cautelar, né? A cautelar lá, a liminar, que a gente fala. O que é que um autor de uma ação direta de constitucionalidade por omissão, quando ele entra com a ADI, o que é que ele pode pedir como medida liminar? Ora, ele pode pedir como medida liminar que o Supremo Tribunal Federal, antes de tudo, ele suspenda os efeitos daquela lei ou daquele ato normativo federal ou estadual. Repetindo, numa ação direta de constitucionalidade, por ação, existe um ato, uma lei ou um ato normativo estadual ou federal. Foi editada uma lei ou foi editado um ato normativo federal ou estadual que está produzindo efeitos. E aí, a pessoa legitimada do artigo 103, ela entra com o processo pedindo, no mérito, que o Supremo declare a inconstitucionalidade, que o Supremo reconheça que aquela lei ou que aquele ato normativo federal ou estadual conflita com a Constituição, ele briga com a Constituição. E aí, este autor pede que o Supremo declare a inconstitucionalidade e, no mérito, retire aquela lei ou ato normativo de circulação. Só que antes, nós sabemos que é possível fazer o pedido de medida cautelar.
O pedido de medida cautelar, pessoal, o pedido básico, vai ser o de suspensão dos efeitos daquela lei ou daquele ato normativo. Então, o que se pede, regra geral, é que o Supremo analise o pedido, o perigo da demora, e se ele reconhecer que existe o perigo da demora, que ele suspenda, que o Supremo suspenda a aplicação daquela aplicação daquela lei ou daquele ato normativo. Ou mesmo ele pode suspender a tramitação de processos em que estejam sendo debatidos, processos subjetivos, processos individuais, em que esteja sendo debatida a aplicação daquela lei. Tudo bem? Então, isso é importante para a gente começar a analisar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por quê? Porque ela tem como objeto o mesmo objeto do mandado de junção, tá? Ou seja, uma omissão constitucional. Mas, antes de tudo, antes da gente chegar ali, vamos ver aqui tranquilamente. Vamos relembrar, como eu falei, quem julga, quem processa e julga a ADO? Cara, ação direta de inconstitucionalidade por ação. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, todos são ajuizados diretamente no Supremo. Então, para cuidar disso, não temos o que fazer. Nós temos a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente, ou seja, ação ajuizada diretamente no Supremo. Veja na linha A. Nós temos ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Chamando a atenção, aliás, restringindo a nosso debate aqui a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, não se engane. Aqui nós temos a ADI por ação e nós temos a ADI por omissão, tá? Então, quando a Constituição fala em ADI aqui, é ADI por ação e ADI por omissão. Perceba que a Constituição, ela fala da ação direta de constitucionalidade. Compete ao Supremo processar e julgar a ação direta de constitucionalidade. Então, não tenha dúvida que isso abrange a ação direta de constitucionalidade por ação e a ação direta de constitucionalidade por omissão. Muito tranquilo, né? Veja, principalmente porque a gente já viu muita coisa na aula passada, no sábado passado, nós iremos nos permitir aqui passar um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque, inclusive, a gente já está chegando ao final do curso. Nesse momento, você já está mais familiarizado, mais familiarizada com as ações, de forma que a gente aqui facilita a tua vida. Porque, nesse momento, o mais importante é treinar. O mais importante é treinar. Tá? Então, continua a analisar aqui comigo. O passo seguinte, então, a competência para processar e julgar é do Supremo. Ou seja, meus amigos, minhas amigas, você vai ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, porcamente, né? ADO aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, se é ajuizada no Supremo, se é protocolizada diretamente do Supremo, o endereçamento é, como você sabe, ao excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Não se esqueça, não se esqueça, olha a diferença. Se fosse um mandado de junção, eu vou fazer conta cor, só para você relembrar. O mandado de junção, deixa eu mudar aqui minha cor. O mandado de junção ou é ajuizado no Supremo ou é ajuizado no STJ. Se o responsável pela omissão
se o responsável pela edição do ato for autoridades federais, né? Ou então, se for o governador de estado ou assembleia, a gente vai ajuizar o mandado, vai impetrar o mandado de junção ou no TJ, ou então, se for prefeito ou câmara, no juiz de direito. O mandado de junção, ele não é ajuizado, não é impetrado no TRF, nem é impetrado perante o juiz federal. Mas, estou falando do mandado de injunção. Mandado de junção. Né? Uma revisão. Já ação direta de constitucionalidade por omissão, ADO, ela é ajuizada unicamente no Supremo. Aqui não tem variação, pessoal. Olha só que tranquilo. Mais tranquilo é o mérito. Mais tranquilo é o mérito. Ok? Beleza, beleza. Qualquer dúvida, você manda aí uma mensagem. O que é que a gente tem que ver em seguida? Né? Em seguida, o que que a gente precisa ver aqui em seguida? Em seguida, a gente precisa relembrar a legitimidade ativa. Aqui na legitimidade ativa, não se esqueça, ADI, por ação ou por omissão, ADC e ADPF, todos a legitimidade ativa para a propositura dessa ação, ou seja, os autores dessas ações, estão aqui no artigo 103 da Constituição. E aqui você vai ter que sempre lembrar que existem os legitimados universais, existem os legitimados especiais. Legitimado universal são aquelas personalidades, são aqueles órgãos, são aquelas pessoas que podem ajuizar ADI, ADC ou ADPF sem justificar, sem qualquer justificativa. Eu digo justificativa para defender a legitimidade. Ao contrário, os legitimados especiais, eles precisam apresentar, relembre-se, a chamada pertinência temática. Ou seja, precisa demonstrar qual a ligação que ele tem com aquele ato, qual o interesse dele em buscar a inconstitucionalidade daquele ato ou a declaração de constitucionalidade daquele ato, seja por ADI, ADC ou ADPF. Ok? Então, relembra comigo, aqui eu vou destacar, você faz do jeito que você quiser, vou destacar os legitimados universais. Tá? Ah, Jorge, eu prefiro destacar os legitimados especiais. Pode ser, pode ser. Aliás, vamos fazer isso. Eu vou destacar, vou mudar aqui a minha caneta, peraí, meu marca-texto. Meu marca-texto e a cor da tinta do marca-texto eu vou fazer em vermelho. Pronto. Eu vou destacar com vocês quem é legitimado especial. Ou seja, aquelas pessoas que precisam demonstrar pertinência temática. Vamos lá. Presidente da República é legitimado especial? Não. Presidente da República é legitimado universal. Assim como a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados. Tá? Esses três órgãos iniciais, eles são legitimados universais, ou seja, eles não precisam abrir um tópico para defender a pertinência temática, né? Basta falar que a legitimidade ativa decorre do artigo 103 e que se trata de legitimado universal, sendo desnecessário, estando dispensado de apresentar a pertinência temática. No entanto, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal são legitimados especiais. Elas precisam demonstrar a pertinência temática. Então, quando for falar da autoria, você precisa falar que se trata de legitimado especial e que o interesse no ajuizamento da ação direta decorre de determinada situação, determinado vínculo, ou então de determinada, de que a lei se aplica, a lei prejudica o Estado, prejudica eles de alguma maneira. Tá? Continuando, também é legitimado universal o governador de Estado ou do Distrito Federal. Da mesma forma, essas autoridades precisam demonstrar pertinência temática. O Procurador-Geral da República é legitimado universal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é legitimado universal,
Partido político com representação no Congresso Nacional é legitimado universal. No entanto, a confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional, nós temos aqui que se trata de legitimado especial, por isso eu marquei, tá? Mas para facilitar a sua vida, não se esqueça, está aqui uma tabelinha apenas para você visualizar, se for o caso, imprime isso aqui para facilitar o seu estudo. Tudo bem? Então, como eu te falei, legitimados universais são as mesas da Assembleia dos Estados ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não se esqueça, né? O Legislativo do Distrito Federal é feito pela Câmara Legislativa, não é a Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Também, legitimado universal, os governadores dos estados, então o governador do DF. Também confederação sindical. Veja, a questão da sindicalização, né? Nós temos os sindicatos, nós temos as federações de sindicatos, nós temos as confederações sindicais. Apenas a confederação sindical é que pode ajuizar, pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, um ADI ou mesmo uma DPF. Né? E também entidade de classe cuida de âmbito nacional. Tudo bem? À sua esquerda estão os legitimados universais, presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, Conselho Federal da Ordem, não é o Conselho Seccional, né, não é o órgão estadual da OAB, mas sim o Conselho Federal, partido político com representação no Congresso Nacional, tá, por seu diretório nacional, por representação no Congresso Nacional, entenda-se, basta um parlamentar. Basta um parlamentar que o Congresso Nacional, que esse partido político vai ter a possibilidade de propor uma ação direta no Supremo. Tudo bem? Então, olha, não se esqueça qual é o objeto. Qual é um objeto da ADO? É o seguinte, nós temos a Constituição prevendo um direito. A Constituição, ela prevê o direito, mas a própria Constituição diz: eu quero que esse direito seja regulamentado pela lei. Então, o que acontece? Está aqui você, né? Está aqui você. E existe um direito constitucionalmente assegurado, que está lá do outro lado. E a Constituição, ela quer que o legislador faça a ponte, que o legislador edite uma lei regulamentando aquele acesso. Só que o que acontece? Esta lei ela não foi editada. Por isso que se fala em omissão, seja ela total ou seja ela parcial. E a ADI se dedica justamente a combater esta omissão. Esse é o objeto da ADI por omissão e esse é o mérito. E é isso aqui que você vai discorrer na sua prova. Deixa eu apagar que está muito poluído aqui visualmente, né? Pronto. Isso aqui, você vai simplesmente discorrer assim, ó. Constituição, ela trouxe o direito, previu um direito. Só que exigiu, para tanto, uma regulamentação que era para ter sido feita, era para ter esta regulamentação, só que não há esta regulamentação. Por isso que a ação direta de constitucionalidade por omissão deve ser julgada procedente, reconhecendo-se que a Constituição prevê um direito e exige para o usufruto desse direito a regulamentação até hoje não existente. Por isso que fica configurada a omissão total, a mora legislativa, ou mesmo nós podemos ter uma omissão parcial. Omissão parcial, olha aqui para mim, é quando existe uma insuficiência da regulamentação. Tá? Nós temos uma insuficiência
da regulamentação. Uma insuficiência da regulamentação. Tudo bem? Tranquilo, né? Enquanto na ADI nós temos uma lei que foi editada e aí ela conflita com a Constituição. Veja, uma ADI é até mais desafiador você escrever, né? Porque você tem que identificar quais são os problemas. Nós temos inconstitucionalidade formal, objetiva e subjetiva. A inconstitucionalidade formal, subjetiva, é quando nós temos um problema na iniciativa, né? Nós temos um vício de iniciativa, nós temos um problema ali na proposição do projeto de lei, ou mesmo na iniciativa do ato normativo. Ou então, uma inconstitucionalidade formal objetiva, que foi um problema que ocorreu ali no processo legislativo, ou então no processo normativo, né? No processo de deliberação e aprovação daquele ato normativo. Aí você tem que identificar esses vícios ou então, se for inconstitucionalidade material, você tem que identificar onde é que está o problema, né? Onde é que aquela lei, aquele ato normativo, ele conflita com a Constituição. Na ADO, não. Na ADO é mais tranquilo, na ação direta e constitucionalidade por omissão. Basta você dizer, ó, e a própria questão vai dizer. Eu trouxe aqui a questão do exame 19 para a gente dar uma lida. A própria questão vai dizer, a própria questão já diz qual é o artigo, às vezes, regular, que precisa de regulamentação, e deixa bem claro que não foi feita a regulamentação. E aí você precisa simplesmente entrar com a DO, se não for mandado de junção. Né? E aí, como eu falei, na ADI, nós temos a medida cautelar. Né? A medida cautelar qual é? Consiste no quê? Na ADI por ação. Na ADI por ação tem a lei. E aí eu quero, como medida cautelar, eu peço a suspensão dos efeitos da cautelar. Ou mesmo posso pedir outras providências. Mas, em essência, a providência, a primeira providência que a gente pede é essa. Tá? Aí a pergunta é, ok, e na ADO, na ação direta de constitucionalidade por omissão, em que não foi editada a lei, eu posso pedir medida cautelar no processo? Beleza. E se sim, qual é a medida cautelar? No seu vadimeco, nós temos a Lei 9868. Lei 9868. Especificamente, olha aí o artigo 12F, especificamente o parágrafo 1º do artigo 12F. O que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, deixa eu só mudar minha canetinha aqui. Nós temos o seguinte, nós temos a Lei 9868. Lei 9868. Artigo 12F, especificamente parágrafo 1º. Aqui é a base para você fazer o seu pedido. O que é que tem escrito aqui? Está dizendo que a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão dos processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Então não se esqueça, nós temos a omissão total ou parcial. Se a omissão for total, eu posso solicitar, olha a parte final, posso solicitar a suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda mesmo outra providência a ser fixada pelo tribunal. Se, no entanto, a omissão é parcial, pessoal, omissão parcial é quando a Constituição pede a regulamentação e, como aqui, a gente diz aqui no Ceará, né, o legislador ele faz uma regulamentação meia boca, uma regulamentação insuficiente, que não dá para o gasto, né, como a gente diz aqui no Ceará. Aí nós temos a omissão parcial. Existe a regulamentação, mas ela não cuida de tudo. E aí eu entro com a ADO para preencher o restante, para buscar a regulamentação das situações faltantes. Ok? Então, já está no grupo, inclusive, os artigos que você deve marcar no Vadimeco, que você deve ler. Aqui eu estou passando em revista para facilitar o seu treino. Ok? Beleza, beleza. A gente continua. E a gente continua agora para onde? O efeito.
A pergunta é, beleza, Jorge, você falou que na ADI, se a ADI for julgada procedente, olha aqui para mim, se a ADI for julgada procedente, qual é o efeito? O efeito é o Supremo retirar a lei do ordenamento jurídico. O Supremo retira a lei que ele considerou, a lei ou o ato normativo, federal ou estadual, que ele considerou inconstitucional, ele retira de circulação. Ele elimina, ele joga no lixo. Tudo bem? Mas com relação à ADO, na ação direta de constitucionalidade por omissão, em que não foi editada a lei, e o mérito é justamente no pedido final, o Supremo, no julgamento final, o que é que ele faz? Ele reconhece a ausência da lei. Então, qual é o efeito? O que acontece quando o Supremo dá pela procedência? Olha aqui, pessoal. Isso está na sua Constituição, no artigo 103, parágrafo 2º. Veja aí, Constituição da República, artigo 103, parágrafo 2º. O que é que diz a Constituição? Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, o que é que o Supremo faz? Será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, se for o Poder Legislativo omisso, o Supremo julga procedente e aí ele julga procedente o pedido, se for o órgão do Poder Judiciário, e manda e comunica ao poder competente, né? Mas se for um órgão administrativo, diz a Constituição, o órgão tem que editar a norma em até 30 dias. Tranquilo? Em até 30 dias. Isso está na Constituição, né? E aí na Lei 9868. Abra aí a Lei 9868. Na Lei 9868, perceba, a mesma providência, a mesma orientação está no artigo 12H e caput e parágrafo 1º. 12H e parágrafo 1º. Leia aqui comigo. 12H. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Parágrafo 1º é que traz, se for o caso, de norma administrativa. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável, a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Tá? Bem tranquilo até agora. Perceba que a gente já foi mais direto ao ponto, até porque você já tem, essa altura do campeonato, você já tem base para estar fazendo sua petição inicial. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos começar a analisar a estrutura da peça. Mas antes, eu quero trazer para você aqui o teor da peça prática profissional do exame 19. O que é que nós temos aqui? Vamos ler, vou ler com vocês. Peça prática profissional, né? Como eu falei, do exame 19. O que é que falou? Determinado partido político que possui 2 deputados federais e 2 senadores em seus quadros, ou seja, é um partido político com representação no Congresso Nacional, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar
em nome do partido político, a medida judicial objetiva apropriada, visando a regulamentação do artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1998. Veja, o examinador está dando o artigo que precisa ser regulamentado. Continua. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos. Ou seja, há 28 anos, na época da questão, né? Desde há 28 anos é que se aguardava a regulamentação do artigo 7º, inciso 23. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça judicial objetiva adequada. Perceba, pessoal, perceba. Elabore a peça objetiva adequada. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vários indícios, aliás, vários demonstrativos da ação cabível, né? Principalmente aqui, eu falei, mandado de junção é uma ação subjetiva, é uma peça subjetiva. A ação direta com constitucionalidade por omissão é uma ação objetiva, né? Peça processual judicial objetiva para buscar a regulamentação de um dispositivo constitucional é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porcamente nós temos aqui escrito uma ADO, mas é porque eu estou escrevendo com o mouse. Não sei se você já tentou escrever com o mouse, não funciona. Tá? Então veja, aqui o mérito vai ser justamente isso, ó. Artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil precisa de regulamentação. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada. No entanto, passados 28 anos, o Congresso Nacional ainda não regulamentou o artigo 7º, inciso 23, pelo que deve ser reconhecida a morosidade do Congresso Nacional, a mora do Congresso Nacional. Ok? Esse é o mérito. É mais simples do que você imagina. Tá? O que a gente, na verdade, precisa ter atenção é com relação aos pedidos. Vamos aqui para a análise, para a estruturação da peça. Quando chegar aos pedidos, nós falaremos. Tá? Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Beleza, vamos aqui. Endereçamento, não tem para onde correr, é invariável, é da competência do Supremo Tribunal Federal. ADI, ADC, ADO e ADPF é Supremo Tribunal Federal, invariavelmente. Deixa eu pegar a canetinha, a cor vermelha, cara. Pega aqui, apagar. Cozinha vermelha. Então, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Então, se é do Supremo, endereçamento é ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ou então, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. As duas estão corretas, tá? Aqui você nem perde tempo com isso. E naquela estruturação vai trazer qualificação, legitimidade ativa, vai falar do partido político lá com representação no Congresso Nacional, por seu diretório nacional, né? É uma peça da OAB, vai com certeza falar que, ainda que seja um órgão que tenha sua procuradoria, possivelmente vai falar que foi contratado um advogado para aquilo, tá? Você tem que trazer o nome da peça. Não se esqueça que vem propor ação direta de constitucionalidade por omissão. E se houver medida liminar, você vai acrescentar com pedido de medida liminar. Ok? Você,
na verdade, não existe legitimidade passiva. Você vai apontar o órgão ou a autoridade responsável pela edição da lei ou ato normativo que está em mora. Isso aqui é importante, porque, na verdade, você viu que se o Supremo acolher, ele vai comunicar esse órgão estatal que ele está em mora, e se for um órgão administrativo, vai dar o prazo de 30 dias, né, para a regulamentação. E aí você já vai para os fundamentos jurídicos. Na verdade, fala dos fatos, né, que é o enunciado da questão, e vai para os fundamentos jurídicos. O que é que nós temos aqui? Competência não tem muito o que escrever. É o artigo 102, inciso 1, a linha A, dizendo que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para processar e julgar ação direta de constitucionalidade envolvendo omissão de lei ou ato normativo federal ou estadual. Né? Legitimidade ativa, competência, legitimidade ativa, tem que justificar a legitimidade, deixando bem claro, se trata de legitimado universal e especial. Não se esqueça de mencionar a pertinência temática, tá? A ação está sendo ajuizado por, sei lá, por uma entidade de classe de âmbito nacional, ou então pelo governador do estado alfa, legitimidade especial, e a pertinência temática decorre do fato, sei lá, de a lei, apesar de ter sido editada por outro estado, de a lei ter repercussão no estado do autor, né? Sempre dou um caso, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, se ele edita uma lei tributária, uma lei que traz benefícios fiscais para as empresas que se sediarem no Rio Grande do Sul, e se isso ocasionar, por exemplo, uma evasão de empresas do Ceará, o governador do estado do Ceará poderá entrar no Supremo Tribunal Federal para questionar essa lei. A pertinência subjetiva, né, a pertinência temática, a legitimidade especial do governador do estado do Ceará será justificada com base justamente nisso, porque essa lei impacta na economia do estado do Ceará, né? Show de bola? Beleza, temos cabimento, artigo 102, inciso 1, a linha A, e com o artigo 103, né, temos que mencionar, objeto da ação, não há fatos, mas objeto, e direito, que é justamente o mérito, é aqui que você vai demonstrar a omissão constitucional, seja ela total ou parcial, quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar, ou quanto à adoção de providência de índole administrativa, né? Aqui, pessoal, realmente não tem muita coisa o que escrever. Você viu comigo uma questão, inclusive, em que o próprio legislador já dá o artigo, já fala da mora. Então, a norma constitucional de eficácia limitada, que demanda uma regulamentação, e essa regulamentação não veio. Medida cautelar, que nós vimos lá, que pode consistir a medida cautelar, principalmente pode consistir na suspensão de processos, né? E agora vem a parte efetivamente mais importante. É aqui que, na verdade, você precisa ter um pouquinho mais de atenção. E você vai ver que, de certa forma, é padrão, tanto na DI, por ação ou por omissão, quanto na ADC, porque o procedimento é o mesmo. Então, o que é que eu vou formalizar com pedidos, pessoal? Eu vou entrar pedindo a concessão da medida cautelar para suspensão dos processos judiciais e procedimentos administrativos que estejam envolvendo aquela situação, que envolva aquele debate, ou ainda em estabelecer outra providência a ser fixada pelo tribunal. Em caso de omissão parcial, se for viável, deve-se pedir a cautelar para suspender a aplicação da lei ou ato normativo questionada. Perceba, isso aqui é nada mais, nada menos do que artigo 12F, parágrafo 1º que você viu comigo. Eu criei absolutamente nada. Eu apenas parafraseei, ou seja, eu usei as palavras do artigo 12F, parágrafo 1º, para colocar aqui no meu pedido. Tudo bem? O que é que eu peço também? Em seguida, eu vou pedir a intimação
nos órgãos ou autoridades responsáveis, aliás, pelos órgãos ou entidades que deveriam ter editada a lei ou ato normativo. Tá? Para quê? Para eles prestarem informações no prazo de 30 dias. Ó, zero preocupação com isso. Está no artigo 6º, cumulado com o artigo 12E da Lei 9868. Eu simplesmente também parafraseei esses artigos aqui nesse pedido. Seguindo, mantendo o mesmo padrão. Vou pedir permissão para os demais legitimados ativos da ADO manifestarem-se por escrito sobre o objeto da ação e pedirem a juntar documentos que eles reputarem úteis para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como, ao fim, apresentar memoriais. Isso está no artigo 12E, parágrafo 1º. Também, veja, zero novidade. Está na lei e eu simplesmente estou copiando os termos dos artigos, obviamente mudando alguma coisinha para cá. E aí também eu vou pedir a intimação do advogado-geral da União para manifestar-se no prazo de 15 dias, caso assim entenda necessário o relator. Isso está no artigo 12E, parágrafo 2º da Lei 9868, veja, mais uma providência desenhada na lei, e também o artigo 103, parágrafo 3º, que diz que tanto o AGU quanto o PGR eles serão ouvidos nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Show de bola? E aí, caminhando para o fim, eu vou pedir a intimação do Procurador-Geral da República para manifestar-se no prazo de 15 dias após o término para as informações. Veja, artigo 103, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 12E, parágrafo 3º da Lei 9868. Mais uma providência que está sendo inserida como pedido e que está desenhada, dita, prevista no texto da Lei 9868. E aí eu vou para o meu pedido final. Vou pedir que, ao final, a ADO seja julgada procedente, declarando-se a mora do órgão responsável pela edição da norma regulamentadora da norma constitucional, bem como a decorrente inconstitucionalidade por omissão, firmando-se prazo razoável para que lhe adote todas as providências necessárias para suprir a mora. Estou simplesmente colacionando, copiando o artigo 12H. Em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, deve-se pedir que as providências sejam adotadas em prazo de 30 dias, ou em prazo razoável estipulado pelo tribunal, tendo em vista a circunstância específica do caso e o interesse público envolvido. Pessoal, isso aqui nada mais é do que o artigo 12H, parágrafo 1º da Lei 9868. E aí depois eu vou para o valor da causa. Aqui eu tenho que dar valor da causa, que gera custas. Joga R$1.000 aqui como valor da causa, tá? R$1.000. E depois você encerra com aquele desfecho padrão. E aí depois encerrou tudo isso aqui. Se essa for a peça da tua prova, aí depois é só correr para o braço, morto de feliz, partir para as questões subjetivas, porque nem a metade da prova você já garantiu aí, tá? Agora, vá treinar, porque o mais importante é, depois de essa orientação aqui, você treinar, tá? Forte abraço.